pessoas, bom dia, eu sou Nadia Araújo e hoje nós vamos para mais um dia de passeio. Hoje é dia de ir ao museu, nós vamos aqui ao museu em Escaraciri e nós vamos conhecer um pouco mais acerca da cultura daqui da nossa terra dos Barões, ok? Vem comigo. E como eu havia mencionado, estou aqui no Museu Cícero Dias em Escada, Pernambuco, Brasil. E hoje nós vamos conhecer um pouco da nossa cultura escadense e quem vai nos levar para essa viagem ao tempo será Marcos Pereira, que é o diretor aqui do museu, certo? E vamos lá com ele conhecer um pouco da história aqui da nossa cidade, ok? Vamos lá, partiu! Bom pessoal, bom dia, meu nome é Marcos Pereira, é uma honra receber aqui hoje o nosso espaço a Nadia Araújo, que está fazendo um magnífico trabalho, né, de sensibilização para a história de Escada ser conhecida através da Rota dos Engenhos, né, e de alguns passeios que são importantes e fundamentais para o público, né, daqui da nossa cidade. E hoje, né, mais do que merecido e justo ela passar por esse espaço, né, que é o Espaço Cultural Museu Cícero Dias, que está celebrando aí 5 anos, né, de fundação e já recebeu mais de 20 mil visitantes, que é um número elevado, né, para um museu de pequeno porte numa cidade do interior. O Museu Cícero Dias, ele contempla não só o ilustre personagem, né, da nossa história, né, o pintor Cícero Dias, mas também conta a história da nossa cidade através dos índios e dos barões e também das peças antigas. Cícero Dias, lá no Rio de Janeiro, durante o período dos seus estudos, ele começa a desenvolver a sua pintura. É na juventude que Cícero Dias começa a desenvolver um tipo de pintura, que é a pintura aquarelada. Aqui a gente tem um pouco do surrealismo com uma criação que surgiu aqui em Escada, que muita gente não conhece, que é o surnudismo, que foi uma caracterização dessa obra de Cícero Dias, que foi implantada, né, pelo sociólogo Gilberto Freire, que era muito amigo de Cícero Dias. Um detalhe interessante. Aqui se conhece que Cícero Dias fez uma exposição na cidade em 1928, mas há detalhes interessantes que vale ressaltar. Ele fez a primeira em 1928, a segunda em 1929, a terceira em 1932 e a quarta em 1948. E é bem interessante focar que nas duas primeiras exposições que o Cícero Dias fez em Escada, ele faz um elogio ao povo simples da cidade e uma crítica à burguesia, não só local, que na época era comandada pelos coronéis, mas a própria elite burguesa da capital pernambucana, porque a exposição dele foi feita na capital e depois veio para a cidade natal, que era Escada. Uma coisa interessante é que ele diz que o povo simples foi convidado a adentrar a sala onde estava tendo a exposição e eram incitados a dar sua opinião. E as pessoas, né, iletradas na época, com um pouco de conhecimento na questão do saber ler e escrever, analisava a pintura de Cícero Dias da seguinte forma: olhava as cores que ele apresentava na pintura e comparava, por exemplo, o verde ao verde do canavial, o roxo, a parte da indumentária do Vigário Pedrosa. Na obra Eu Vi o Mundo de Cícero Dias, aquela obra lá, que é um relato, um diário pessoal de Cícero Dias, ele relata que essas duas exposições aqui em Escada, né, a de 28 e 29, teve coisas peculiares. Por exemplo, Cícero Dias convida Gilberto Freire para fazer o catálogo dessa sua exposição aqui em Escada. E quando ele traz a escrita para apresentar o Vigário Pedrosa em silêncio faz a leitura e depois risca o papel com "isso é do diabo", isso é texto, né, do diabo, isso é arte do diabo. Ele já condenava Cícero Dias pelo tipo de pintura, que era bem polêmica. Ele estava trazendo a temática da nudez, que era a questão do surnudismo, que é a mistura do nudismo com o surrealismo, essa caracterização aí que o Gilberto Freire faz da obra de Cícero Dias para essas duas primeiras exposições. E outra coisa interessante é que o Gilberto Freire esteve presente nessa exposição, além também de uma visita ilustre, isso em 1929, do poeta Mário de Andrade, que conheceu, né, se hospedou na Casa Grande de Jundiá e participou também com uma pequena conferência da exposição de Cícero Dias de 1929. Bom pessoal, dando continuidade ao nosso passeio aqui no Museu Cícero Dias, gostaríamos de apresentar um quadro, né, que celebra um grande artista, que foi pintado por Paulo de Tarso, um escadense daqui da cidade. E o interessante desse quadro é que a própria filha de Cícero Dias, né, quando veio aqui em Escada, ela ficou encantada e admirada com a pintura, né, do pai, né, da homenagem que a população estava fazendo ao ilustre cidadão escadense.
Bom pessoal, dando continuidade ao nosso passeio, como vocês podem ver, aqui é a continuação da vitrine que celebra essas obras de Cícero Dias. O fato interessante aqui que a gente deixa em exposição permanente são algumas obras voltadas para o trabalho dele, realizado não só em Escada, como também no Recife e na França. Uma peça bem interessante que a gente gosta de mostrar era o período açucareiro, né, dos senhores de engenho daqui, que é refletida na família Santos Dias, da qual Cícero Dias pertencia. É esse açucareiro que pertencia à Casa Grande de Jundiá, e é bem interessante a história dessa peça, porque a família que doou veio diretamente do Rio de Janeiro fazer essa doação ao povo de Escada, porque eles já achavam que essa peça não pertencia mais à família que havia ganhado de Dona Jael de Santos Dias, que era tia de Cícero Dias e era uma das administradoras da Casa Grande do Jundiá. Essa peça ela celebra esse período do ciclo da cana-de-açúcar e por isso fica logo em destaque na entrada do museu para os visitantes apreciarem. Escada é conhecida lá fora não só como a terra do pintor Cícero Dias, mas também como a terra dos barões. Aí a gente sempre faz aquela pergunta, por que não a terra dos índios, a terra dos negros, dos escravos, que também ajudaram na formação e na construção da nossa história? Uma peça interessante para começar a entrar na história da cidade de Escada, no período indígena. Nós temos essa obra que foi concebida pelo artista escadense Israel Paulino da Silva, Usar o Brasil, que já se encontra falecido, e é uma obra que foi exposta na exposição Usar o Brasil no Meio de Tudo e que retrata esses índios guerreiros que habitaram as terras de onde se localiza hoje a nossa cidade. Vale lembrar que Escada ela surge no século XVI com uma aldeia de índios comandada por jesuítas que vieram diretamente de Portugal para catequizar. A história de Escada começa no século XVI, como eu havia falado, com os índios. Esse quadro ele retrata bem essa arte, né? A gente chama de arte figurativa, representando como seria a aldeia de Escada no século XVI. Essa aldeia ela surge na década de 90 do século XVI e há relatos, né, documentos que falam de 3 tribos que habitavam as terras de Escada. Mas a tribo que é mais lembrada pela população e que existe uma maior quantidade de documentos é a tribo dos Mariquitos. Bom, aqui a gente tem esse relato das 3 tribos de Escada, Potiguares, Mariquitos e Tabajaras. E também trazemos a ideia do conhecimento através de obras feitas por artistas da terra. Como a última que vocês vão ver aqui agora, a chegada do artista Zau Brasil, que seria a chegada desses primeiros índios nas terras da cidade. Outra coisa interessante que o museu trouxe, que foi trazido dos arquivos da Torre do Tombo em Portugal, é mapas do século XVI e XVII, que traz, como por exemplo aqui, o registro da tribo Mariquitos, que está escrito em francês. Logo aqui, ó. Temos também alguns índios que são lembrados aqui na nossa história, como o índio Valentim, que é aqui representado com uma obra do artista escadense Antônio Francisco de Souza Júnior, mais conhecido popularmente como Toinho. E também outra obra do grande artista Amaro Arruda, também escadense, retratando aqui o cotidiano dos indígenas da terra, e um dos jornais de Escada com o nome Mariquitos, em homenagem também a essa tribo. Uma coisa interessante é que depois da primeira edição desse jornal, houve uma certa polêmica na questão do nome Mariquitos e o jornal passou, a partir do seu número 2, a ser conhecido como Escada Jornal, por causa dessa polêmica, como se escrevia o nome Mariquitos. Aí a gente deixa aqui de registro essa primeira edição do jornal, Escada Jornal, que trazia o nome de uma das tribos de Escada. Bom, pessoal, a gente agora vai para a parte da Galeria dos Barões da cidade de Escada. A história do baronato começa com a visita do imperador Dom Pedro II, que vem aqui em Escada em 1859, a convite do Henrique Marques Lins, que na época era um grande proprietário de terras. E depois dessa visita, o imperador concede o título do Barão de Utinga, o primeiro Barão de Utinga, que foi o Henrique Marques Lins, que depois se tornou Visconde, já no final da vida. Foi o único Visconde que Escada teve. Daí, 2 dos filhos dele se tornaram também barões, como Florismundo Marques Lins, o Barão de Utinga, o segundo, Barão de Utinga, e Belmino da Silveira Lins, o Barão da Escada.
E daí outros clãs também foram conquistando títulos. E fato interessante que vale ressaltar, que existia não só a endogamia entre essas famílias, como também o casamento para manter a riqueza e o poder econômico da cana-de-açúcar aqui na cidade, nas mãos desses senhores de terras. Por exemplo, aqui a gente tem o Epaminondas, que foi o barão de Contendas, que era o avô materno de Cícero Dias, juntamente com a baronesa, a Maria Araújo Barros Correia. Temos o barão de Pirangi, o barão de Frecheiras, que era também aparentado da família de Cícero Dias, e o barão de Suassuna, que é o mais lembrado pela população escadense, porque é um fato interessante que o barão e a baronesa faleceram na década de 40 do século XX, então é mais lembrado pelo povo de Escada. E temos o André Dias de Araújo, que era o barão de Jundiá, que também tinha parentesco com a família de Cícero Dias. Vê-se daí a importância da família de Cícero Dias para a formação econômica e social da cidade de Escada. Aqui também é Augusto, o barão de Suassuna, que ficava na praça da Usina Barão, e que foi doado por membros da família do barão de Suassuna para que ficasse preservado aqui no museu. Já estava sofrendo não só a deteriorização, como também por ação de vândalos, né? O vandalismo, aí para que a estátua fosse preservada, esse busto, né, em homenagem ao barão. Temos aqui algumas mobílias que é do início do século XX, que retratam um pouquinho como era a vida na Casa Grande, nessas casas dos engenhos aqui de Escada, com algumas peças como o bilbo, né, que era muito utilizado pelas senhoras para fazer os seus bordados, as suas artes para compor também as suas roupas. Bom, pessoal, essa parte aqui é uma parte pequena, mas ela também é muito significativa para a história da formação social de Escada, porque traz a história do negro. Não existiu barão ou baronesa, casa grande, ou engenho, ou todo o complexo do engenho, se não tivesse o trabalho escravo aqui na cidade. Aí a gente traz peças bem interessantes, como documentos, cópias e originais de compra e venda de escravos aqui da cidade de Escada. E um fato triste e lamentável era a forma de como eles eram tratados como animais ou objetos. A gente tem aqui outra obra de um artista também da cidade, o Barreto Júnior, que retrata a questão do pelourinho, né, de como os negros eles sofriam, né, nesses engenhos quando não cumpriam as suas obrigações forçadamente. Coisa interessante no nosso trabalho que fizemos nos últimos anos nas nossas pesquisas foi que no início do século XIX até o período da abolição da escravatura houve relatos de muitos escravos, tanto homens e mulheres, que lutaram fielmente pela liberdade, não só pessoal como também da comunidade. Essa luta ela é registrada nos principais jornais de Recife, como o Diário de Pernambuco e o Jornal do Comércio. Essa luta na questão das fugas, que eram muito grandes, e na questão também da própria abolição, como o Clube Abolicionista Escadense, que foi fundado aqui em Escada e que logo na sua fundação deu a liberdade a 2 escravas, já para celebrar essa ideia de liberdade e união entre as raças. Outra coisa interessante é que a gente teve o cuidado de fazer uma pesquisa também para falar da questão da religiosidade de matriz africana aqui na cidade. Escada também é uma cidade muito vasta na questão da religiosidade. A gente começa com o catolicismo, passa por diferentes segmentos do protestantismo e também das religiões de matriz africana, como alguns terreiros de candomblé, como o terreiro de candomblé de Oxalaleque, que aqui a gente apresenta algumas peças, que já é a mistura da religiosidade católica com a religiosidade africana trazida da África, que aqui em Escada ganhou uma roupagem nova, ou seja, uma identidade pessoal. Pessoal, nessa outra galeria aqui a gente celebra alguns personagens da cidade, né? Como vou citar o próprio Cícero Dias, Luiz Dias Lins, a primeira médica pernambucana que era escadense, a doutora Maria Amélia Cavalcante, e o Tobias Barreto de Menezes, que foi um filho adotivo daqui de Escada no século XIX, que muito contribuiu para não só a jurisdição, como também na questão de jornais, publicações de jornais aqui na própria cidade. Esta parte aqui é a parte que a gente chama de parte arqueológica, com algumas peças também que foram encontradas e foram doadas por moradores da comunidade. E algumas peças bem interessantes, essa daqui que é um lavabo do século XIX, que ficava em vagões de trem. Era bem interessante porque a pessoa colocava
a mão aqui para lavar, pegava um sabonetezinho, aqui havia um cano e depois do uso ela praticamente fechava e a água caía por dentro havia um sistema, né, para recolher a água por dentro. Essa peça é bem interessante, foi doada recentemente pelos irmãos Rodrigues. Eles foram moradores aqui de Escada durante um bom tempo. Outra coisa interessante, esse trem miniatura que foi feito com peças retiradas de antigos vagões de trens aqui da cidade de Escada. Rapidamente a gente quer mostrar aqui a vocês a parte arqueológica com muitas peças interessantes, como a lápide do Monsenhor João Rodrigues de Carvalho, uma réplica e parte original de uma pá portuguesa do século XVII, algumas lápides de algumas pessoas importantes que contribuíram não só para a política, como também para a construção social da cidade de Escada, que eram enterrados na igreja matriz de Nossa Senhora da Escada. E temos a famosa estátua da Maria Chorona, que é um caso bem peculiar, que dizem que era a representação da Feliciana dos Santos Dias, uma tia de Cícero Dias que foi assassinada no século XIX pelo cangaceiro Antônio Silvino na Casa Grande do Engenho Jundiá. Claro que isso não passa de uma lenda. Essa estátua ficava num túmulo da família Moura Matos, no cemitério São Luís. Detalhe também que vale ressaltar que Feliciana foi enterrada em Recife, no cemitério de Santo Amaro. E aqui a gente tem a foto dela, que é um registro. Essa fotografia foi tirada meses antes do assassinato da própria Feliciana. O Museu Cícero Dias é rico de muitas doações e algumas interessantes, como esse pequeno ferrozinho do século XIX, que foi doado recentemente, é bem pesado. Esse tipo de ferro era utilizado para viagens. Temos outras peças aqui bem interessantes também, como esse harmônio que pertenceu à dona Lieta, né? Julieta de Sena Vanderlei. Ele é bem interessante, porque ele é um formato de baú, ele é desmontável. E quando você fecha, desmonta aqui embaixo, ele se torna uma mala para ser transportada pela pessoa que vai utilizar. É uma peça bem interessante aqui no museu. Aqui a gente entra na parte da religião, né, da cidade de Escada, do catolicismo, que é muito forte aqui na cidade. A gente tem a imagem de Nossa Senhora da Escada, que foi trazida, né, pelos jesuítas. A gente tem também alguns padres que são lembrados até hoje, como o famoso Vigário Pedrosa, que era o amigo de Cícero Dias, o padre Geraldo. Temos também aqui o padre João, que é outro padre muito lembrado pela população escadense. E algumas fotos, né, da Rua da Matriz, né, tanto no século XX como também no século XXI, como também no século XX, como essa fotografia aqui da década de 50, onde aparece não só a Rua da Matriz, como também um antigo cemitério da cidade e os antigos coqueiros, que eram bem famosos aqui e lembrados, né, pela população mais antiga. Outra coisa interessante aqui do museu é a Biblioteca Tobias Barreto, que foi criada em homenagem a uma biblioteca que existiu aqui na década de 20, que se encontra hoje, né, os fragmentos dessa biblioteca na Sociedade União Beneficente 25 de Março, e que, em parceria com a Sociedade Cultural Escadense, fizemos essa justa homenagem. E essa pequena biblioteca, ela traz, como vocês podem ver aqui, uma riquíssima coleção de material para pesquisa, para quem vai fazer TCC, vai fazer mestrado, doutorado sobre Escada. Aqui também tem peças valiosíssimas também que a gente deixa em destaque, como por exemplo esses cachimbos indígenas, que são do século XVII, que foram todos encontrados em antigos engenhos do litoral pernambucano, aqui nas imediações entre Escada e o Cabo de Santo Agostinho. E temos aqui também essa mesa que traz algumas peças bem interessantes, que são as mais vistas aqui pelos visitantes. Essa é a nossa última exposição da temporada, exposição permanente, que traz peças magníficas e riquíssimas em conteúdo e história. Por exemplo, aqui, como vocês podem observar, temos um pouco do armamento português e holandês do século XVI e XVII. Essas peças são peças portuguesas logo do período da colonização. Ela tem um trabalho em prata. São adagas, antigas adagas, elas são fragmentos arqueológicos, né? A parte da adaga, parte delas foram destruídas, né? Só foi encontrada
essas partes que vocês estão vendo aqui, a gente tem uma arma de fogo do século XVI que é muito pequena e bem trabalhada. Nessa fotografia que vocês podem ver, a gente ampliou os detalhes, né, em esmaltado, né, feito dessa arma de fogo, e algumas balas encontradas perto delas e outras maiores que são do período português e do período holandês. E falando desse período holandês, aqui tem peças bem interessantes. Por exemplo, cachimbos holandeses desse período aqui em Pernambuco, fragmentos de porcelana e faianças, uma colher de prata. Temos aqui selos de chumbo portugueses. Muitos vocês não vão perceber, são muito detalhados esses selos, porque eles trazem o brasão de Portugal. Eram utilizados nas correspondências daquele período. E essa é a parte mais rica e bem interessante de informações. Por exemplo, a gente tem uma coleção de moedas espanholas, de moedas portuguesas, todas de prata, do século XVI e XVII. Temos aqui partes da indumentária do universo feminino, como broches em prata e em ouro, todas encontradas, brincos, botões, argolas, pingentes, fivelas de cinto em prata e em ouro também, medalhas de santo em metal, vejam todo tipo de material da época que era utilizado, e outros fragmentos que não foram identificados, mas que foram encontrados também no mesmo local onde essas joias foram encontradas. Temos aqui também essa maquete da Igreja da Matriz, que foi feita por os Cadentes Carlinhos. É uma peça bem interessante, né? Faz um grande sucesso entre a turma jovem. E algumas obras que falam do início da história de escada, tanto no período indígena, como também celebra a parte mítica, a parte das lendas, como a obra Lendas e Mitos e Histórias da Terra dos Barões, da escritora Marinha Leão. E Escada de um Povo Índio, esse raríssimo cordel do cordelista Valdeci Leocádio, conhecido como Dedo. E nessa parte aqui a gente deixa em exposição algumas peças que foram doadas por escadenses, que contam um pouco também do cotidiano das famílias nas décadas de 30 e 40. A ideia do servir, saber servir chá, servir café, né, em bandejas bem requintadas, com peças magníficas. Bom, pessoal, nessa vitrine aqui ela é bem interessante porque ela conta um pouco da história das casas grandes aqui de Escada. Claro que a gente não teria como acondicionar todas as fotografias das principais casas daqui de Escada, as mais famosas. Mas a gente tem umas aqui, como a própria Casa Grande do Engenho de Iá, que se encontra em ruínas. Mas a gente tem uma casa aqui que é bem interessante, na verdade duas. A Casa de Sapucaí, que é bem conhecida pela população escadense, e a Casa de Limoeiro Velho, que foi restaurada recentemente pela família Magalhães, e que ela foi palco da gravação do filme Riacho do Sangue, isso em 1966. E o interessante dessa gravação foi que gravaram com toda a mobília, e os atores da extinta TV Tupi vieram para a Casa Grande para fazer essa gravação. Aqui a gente expõe permanentemente, né, peças das casas grandes, das casas aqui da parte do centro da cidade também. Tem peças de famílias simples e de famílias importantes. A gente aqui quer mostrar a questão da elegância e da riqueza de todas as mesas, de todas as classes sociais. Independente da sua condição financeira, era comum no passado a gente servir, né, aos nossos visitantes e parentes que vinham às nossas residências com o que melhor havia de faianças e de porcelana. Tem umas peças bem interessantes aqui, como essa de número 5, essa enorme travessa aqui, que era para servir peixe. Temos aqui também é bem interessante, uma pundinzeira de porcelana. E muitas pessoas nos perguntam, peças de barões, de baronesas aqui. Bom, há algumas peças de algumas famílias que eram utilizadas quando da visita desses personagens, né? Por exemplo, o Barão de Suassuna. A família Siqueira, ela servia para o Barão de Suassuna água de coco naquela peça lá de número 29, que é em vidro e folheada a ouro 18, que são o conjunto é a jarra, né, com as seis taças. A de número 27 é bem interessante, que é uma xícara que foi presenteada
a senhora Lourdes Siqueira pela baronesa de Suassuna, e a de número 25 era um dos porta-joias da baronesa de Suassuna. Por isso que essas peças elas ficam bem protegidas. Essas que têm um valor histórico e sentimental de quem doou para o museu, para que fosse preservado e que fosse passado de geração em geração. Outra coisa interessante também é essa peça de número 8, que era da baronesa de Suassuna e era do engenho Limoeirinho, que foi infelizmente destruído, né? Tanto a Casa Grande como todo o complexo do engenho. Hoje só existem ruínas. O museu ele é acoplado também ao Arquivo Público Municipal. E quando a gente tem um acesso ao Arquivo Público, a gente vê uma exposição também permanente em homenagem aos antigos carnavais aqui de Escada, com alguns estandartes, né, como o da Papillon, só chega atrasado, blocos alguns já em extinção, o bloco Rabo de Saia, a Mulher do Coqueiral e as cataias da Vila, que até hoje está em funcionamento. Bom pessoal, aqui no Arquivo Público Municipal também tem uma exposição permanente de antigos jornais escadenses, como o Mariquitos, como eu havia falado lá embaixo, né, o Escada Jornal, o Martelo, uma produção do próprio Tobias Barreto aqui na cidade de Escada, a Gazeta de Escada de 1929 do professor Gaston Rezende, A Vontade, século XIX, o Desamuso, de Tobias Barreto de Menezes também, e o Devaneio Literário, e a Razão, que é uma produção do artista, né, plástico também, Amaro de Arruda Cabral. Vale lembrar que todos os originais se encontram no Arquivo Público de Pernambuco, em Recife, e a gente, quando inaugurou-se, né, o Arquivo Público Municipal, recebemos cópias para fazer essa exposição permanente, para não só atrair a curiosidade dos munícipes, como também para ser material de estudo e pesquisa para historiadores. Bom pessoal, o Espaço Cultural Museu Cícero Dias funciona aqui na Rua da Matriz, número 97, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 3 horas da tarde. E o mais interessante, a entrada é gratuita. E sobre a valorização da cultura, a gente gostaria de primeiramente agradecer a Nadir por essa grande parceria, esse trabalho magnífico que ele está realizando para mostrar ao povo da cidade de Escada a sensibilização pela preservação do nosso patrimônio, tanto material quanto imaterial. E gostaríamos de agradecer também, né, aproveitar a oportunidade, da Sociedade Cultural Escadense, que tem sido a nossa parceira nos últimos 4 anos aqui no museu e no Arquivo Público também. E principalmente a você, ao povo escadense, que tem acompanhado o nosso trabalho e que tem a cada dia mais valorizado esse trabalho em equipe que é realizado aqui no Museu Cícero Dias.